Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 12. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim. Por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma ave de rapina de muitas cores, sobre a qual pairam outras aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade em um deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada. Devastada, ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as colinas áridas do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel. O meu povo, eu os arrancarei da sua terra e arrancarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. Se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo meu nome, dizendo tão certo como vive o Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Contudo, se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez. Pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali em uma fenda da rocha. Assim, fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Veio então a palavra do Senhor a mim, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto completamente inútil,
Como um cinto se apega à cintura de um homem, assim fiz que todo o povo de Israel e todo o povo de Judá se apegassem a mim, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho todo o odre. E se eles disserem a você, será que não sabemos que se deve encher de vinho todo o odre? Então você lhes dirá que assim diz o Senhor: farei que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, pondo uns contra os outros, tanto pais como filhos, declara o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Escutem e prestem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, o seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos transbordarão de lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga ao rei e à rainha-mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram da sua cabeça. As cidades do Neguebe estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os seus olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando Deus puser como seus líderes aqueles que você cultivou como aliados próximos? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o cuxita pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também poderão vocês fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Jeremias capítulo 14. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia. As suas portas estão enfraquecidas e encurvam-se, enlutadas até o chão, e o grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios. Decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. Na época da colheita, a terra está rachada, porque não houve chuva. Os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nas colinas áridas, farejando o vento como chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. As nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que o salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e levamos o teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles.
Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu darei a vocês prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões da sua própria mente. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra, esses mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. Não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles a sua maldade. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a virgem filha, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Não és tu somente, ó Senhor, o nosso Deus? Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Novo Testamento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou pelo fato de eu estar preso.
Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.